Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui buscando pistas incríveis sobre os dinossauros. Você também gosta de dinossauros? Então vem embarcar nessa aventura com a gente. É isso aí, vai ser incrível. Olá, já pararam para imaginar uma criatura de verdade, gigante, com asas que abertas eram maiores que um elefante em pé, só sobrevoando os céus? Pois é, isso não é coisa de filme não. Hoje a gente vai conhecer o Pteranodonte, um verdadeiro gigante que dominava os céus na era dos dinossauros. Vamos nessa? Olha, quando a gente pensa num réptil voador da pré-história, a imagem que geralmente vem à mente é de um dinossauro de asas, não é verdade? É o que quase todo mundo imagina. Mas e se eu contar que o Pteranodonte, na verdade, não era um dinossauro? Pois é, a história real é ainda mais interessante. É isso mesmo, pode acreditar. Essa é a primeira coisa incrível sobre ele. O Pteranodonte viveu na mesma época, dividiu o mesmo mundo que os dinossauros. Talvez até tenha visto um Tiranossauro Rex lá de cima, mas ele pertencia a um grupo completamente diferente. O nome dele já dá uma boa pista sobre isso. Pteranodonte vem lá do grego e significa basicamente asa sem dentes. Pensa só, um bico enorme, super pontudo, perfeito para pescar, mas sem um único dente. Era uma máquina de voar super eficiente. E dá uma olhada aqui para a gente entender bem a diferença. De um lado, os dinossauros, que eram os donos do chão. Do outro, um grupo chamado Pterossauros, que é a família do nosso Pteranodonte, e eles eram os mestres absolutos do céu. Eram parentes distantes, sabe? Cada um dominava o seu território. Um na terra, outro no ar. Certo, já sabemos que ele não era um dinossauro. Mas agora vamos falar de uma coisa que impressiona. O tamanho desse bicho, porque ele era gigante. Sério, ele reinava nos céus durante o finalzinho da Era dos Dinossauros, um período que a gente chama de Cretáceo. Se liga só nesse número. De uma ponta da asa à outra, a envergadura dele passava dos 6 metros. 6 metros? Isso é maior que muito carro por aí. Já imaginou uma sombra desse tamanho passando por cima da gente? E para ter uma noção ainda melhor, essa largura toda é maior que a altura de um elefante adulto. É isso mesmo, um animal voador com asas mais largas do que um elefante é alto. É de cair o queixo, né? E quando foi que essa lenda voadora dominava os céus? Bom, foi há muito, muito tempo. Cerca de 85 milhões de anos atrás. O mundo era outro, completamente diferente. E os céus, os céus pertenciam a ele. Ok, mas um gigante desses precisava de bastante energia para se manter, certo? Então, o que será que ele comia? Vamos dar uma olhada no cardápio do Pteranodonte. E a resposta para essa pergunta estava no mar. O prato principal, o favorito do Pteranodonte, era peixe. E faz todo sentido, né? Ele vivia sobrevoando os oceanos, então estava sempre de olho no almoço nadando lá embaixo. E a caçada era um espetáculo. Imagina a cena. Ele planava bem alto, tranquilo, usando as correntes de ar. Com aquela visão super aguçada, ele localizava um peixe desavisado na superfície. E aí, zás! Ele mergulhava rápido como uma flecha e pegava a presa com aquele bico comprido. Era uma pescaria de mestre. Mas fica a pergunta. Como é que uma criatura tão grande conseguia voar com tanta maestria? Bom, o segredo estava todo no corpo dele, que era uma verdadeira obra de engenharia da natureza. Vamos espiar um pouco mais de perto esses superpoderes de voo. Os detalhes são fascinantes. Ele tinha aquela crista óssea bem longa na parte de trás da cabeça, que provavelmente funcionava como um leme, sabe? Ajudando a dar direção e equilíbrio no ar. E as asas? Nada de penas como as aves de hoje. Era uma membrana de pele bem resistente, esticada do corpo até um dedo super comprido. E o mais legal, ele era especialista em planar, usando as correntes de ar para voar por horas quase sem esforço. Uau! Que animal incrível! Mas, depois de descobrir tudo isso, o que a gente aprende com a história do Pteranodonte? Qual é o grande legado que ele deixou pra gente? A grande lição, eu acho, é esta. O mundo pré-histórico não era dominado apenas por gigantes que andavam na Terra. Os céus também tinham seus próprios reis. O Pteranodonte mostra pra gente o quão diversa e fantástica a vida era, com criaturas incríveis ocupando cada canto do planeta. E é por isso que o trabalho dos cientistas é tão importante. Cada fóssil, cada pedacinho de osso encontrado é como uma nova peça num quebra-cabeça gigantesco. Ajuda a gente a entender não só como esses animais viviam, mas como o nosso próprio planeta já foi um lugar tão diferente. E isso deixa uma pergunta no ar. Se os dinossauros dominavam a Terra e o Pteranodonte, os céus, quem será que mandava nos mares e nas florestas? O passado do nosso planeta está cheio de mistérios e de seres fantásticos só esperando para serem descobertos.
Qual será o próximo que a gente vai encontrar? Essa foi só a primeira descoberta. Se inscreva no canal e prepare-se para a próxima escavação.